O milionário viúvo que se apaixonou pela inocente em apenas 7 dias de casamento. Era um dia ensolarado no Caribe, e a brisa suave parecia sussurrar segredos de felicidade. Samuel, um milionário que tinha tudo exceto paz, estava prestes a dar o passo mais audacioso de sua vida. Após perder sua esposa em um trágico acidente de carro, mergulhado na dor e na solidão, decidiu se casar com Clara, uma jovem que parecia ter saído de um conto de fadas. Ela era pura, inocente e tinha uma risada que iluminava até os dias mais escuros. Mal sabia ele que aquele casamento apressado escondia um turbilhão de mistérios. Naquela exótica ilha, os dias de lua de mel se desenrolaram como um sonho. Samuel ficou fascinado pelo jeito livre e despreocupado de Clara. Juntos caminhavam pela areia branca, exploravam o mar azul cristalino e dançavam sob as estrelas. Mas a cada momento de alegria, um nó se formava em seu peito. Ele estava tentando esquecer sua esposa, mas a presença dela pairava como uma noite. Enquanto a lua era um espelho no mar, Clara teve um momento de descontrole, revelando uma tristeza profunda. Através de lágrimas, murmurou algo sobre fugir de casa, sobre decisões que não poderiam ser corrigidas. Samuel sentiu um aperto na garganta. O que ela estava escondendo? Qual era o passado que ela tentava enterrar? E como se os deuses quisessem testá-lo, um braço familiar surgiu no horizonte. O ex-noivo de Clara, um homem com um olhar gélido e um ar de possessividade. Apareceu inesperadamente. Ele queria respostas. A tensão ficou palpável como um fio prestes a estourar. Samuel e Clara, que até então estavam tão próximos, agora sentiam a distância de um abismo invisível. Ela queria protegê-lo, mas não conseguia esconder que havia segredos maiores em jogo, que poderiam afetar não só o relacionamento deles, mas a própria vida dela. Enquanto as ondas quebravam na costa, Samuel se viu dividido. Ele lutava para não deixar sua dor antiga ofuscar a chance de uma. Mas a pergunta persistia. Conseguiria confiar em uma mulher que trazia um passado tão sombrio? Cada pequena revelação parecia um quebra-cabeça que ainda não se montava. Naquela noite, depois de uma discussão acalorada, Clara desapareceu. Uma mistura de preocupação e desespero tomou conta de Samuel. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Um desfecho que mudaria tudo. A brisa agora parecia mais pesada, como se carregasse os ecos dos segredos não ditos. E a pergunta pairava no ar. Será que Samuel conseguirá deixar seu passado para trás e confiar no amor que estava florescendo? Ou o passado de Clara será um obstáculo intransponível? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a brisa carregava a tensão daquela noite, Samuel se viu em um verdadeiro turbilhão de emoções. A ausência de Clara o consumia e ele decidiu procurá-la. Como um relâmpago, ele saiu do hotel, sentindo o chão quente sob os pés descalços. O céu, agora mais escuro, estava repleto de estrelas, mas elas não iluminavam seu caminho. Clara havia mencionado a praia, um lugar onde costumava se sentir livre. Ele correu, o coração disparado, chamando por ela na penumbra. "Clara, onde você está?" Sua voz ecoava.
mas apenas o som das ondas respondia. Então, uma silhueta apareceu à distância. Ele a reconheceu como Clara, mas havia algo diferente, uma aura pesada. Ela estava ao lado de alguém. Ao se aproximar, sua visão se ajustou à luz do luar, e seu coração quase parou. Era o ex-noivo dela, Gabriel, com uma expressão de possessividade que parecia uma tempestade prestes a estourar. Clara, o que você está fazendo aqui? Samuel gritou, a voz trêmula. Ele viu Clara recuar, o olhar dela cheio de medo e confusão. Samuel, não, deixe-o explicar. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, Gabriel deu um passo à frente. Ela não precisa de você, milionário. Você não sabe de nada sobre ela. A provocação deixou Samuel em estado de choque. A tensão no ar disparou. Eu sei que Clara tem segredos, e você não é a solução. Samuel respondeu tentando manter a calma, mas um olhar de desespero cruzou o rosto de Clara. Samuel, escuta! Eu não estou com ele! As palavras dela mal saíram quando de repente um grito cortou a noite. Um tiro. O eco da bala atingiu Samuel em cheio, e um choque gelado percorreu a espinha dele. Clara gritou, e Gabriel caiu. Sangue se espalhou na areia, uma mancha escura contrastando com a brancura pura da praia. O mundo parou. Não! Samuel se lançou ao chão, tentando ajudar Gabriel, mas o homem estava imóvel. Clara, em estado de pânico, chorava e olhava para Samuel. Foi um acidente. Eu não sabia que ele viria. O caos tomou conta. As ondas pareciam gritar e o ar tornou-se pesado. Samuel sentiu sua própria respiração falhar. O que você está escondendo, Clara? Você e Gabriel? Qual é a verdadeira história? Clara hesitava, os olhos cheios de lágrimas. Samuel, eu não sei como explicar, mas ele estava me ameaçando. Eu só queria uma saída. O casamento não era planejado. Eu nunca quis que isso acontecesse. As sombras do passado pareciam tomadas pela luz da verdade. Mas como confiar em alguém cujos segredos poderiam ser tão devastadores? Você mentiu para mim. Samuel estava perdido, o coração partido e a dor palpável. Consternado, ele levantou a cabeça e observou as luzes de um barco ao longe, o som distante de sirenes se aproximando. O que ele faria agora? Como construir algo a partir da confusão, a traição e o sangue derramado? O nó na garganta se tornou um grito interno. O passado ameaçava não apenas o futuro, mas a própria vida de Clara. A tensão se solidificou entre eles como um globo prestes a estourar. Samuel percebeu que tudo havia mudado. Ele não sabia se era capaz de confiar novamente em Clara, mas uma nova pergunta surgiu. Quem realmente era Clara? O que mais estava escondido atrás de seu sorriso inocente? E enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova tempestade se formava. Um futuro obscuro se desenhava, deixando Samuel em um abismo de incertezas e dúvidas. A única certeza era que nada seria como antes. Enquanto as sirenes se aproximavam, Samuel sentiu o coração quase parar. O eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos, e a imagem de Gabriel caindo na areia era uma cena que não sairia da sua mente. O desespero no olhar de Clara o cortava como uma faca. Samuel, por favor, acredite em mim. Ela estava aos prantos, e ele não sabia como reagir. Mas antes que ele pudesse responder, um clarão iluminou a praia. Uma luz intensa surgiu do céu, como um farol. Samuel girou automaticamente a cabeça para olhar. O que era aquilo?
Não parecia um raio normal. Era como um disco metálico brilhante pairando no ar, em direção a eles. O tempo parecia parar. Clara, já assustada, olhou para o céu e gritou: "O que é isso?" A luz desceu rapidamente e, de repente, a areia sob eles começou a tremer. Samuel se lançou contra Clara, protegendo-a instintivamente. O barulho do vento se intensificou, ofuscado por uma estrondosa explosão. As ondas do mar pareciam reverberar em um eco perfurante. Do disco, uma porta se abriu, revelando figuras encapuzadas com vestes escuras. Elas desceram em silêncio, cercando os três. Uma delas, mais alta, fez um gesto, e o brilho da luz começou a envolver Samuel e Clara. Samuel olhou para Clara, esperando que tudo fosse um pesadelo. Os olhos dela estavam arregalados, confusos e aterrorizados. "Vocês não deviam estar aqui", a figura disse com uma voz profunda, quase metálica. O que aconteceu não era para ser. Samuel piscou, tentando processar tudo. "O que vocês querem?" Ele mal conseguiu formular as palavras, a adrenalina correndo em suas veias. O olhar da figura sobre Gabriel, no chão, inerte, pareceu mesclar alívio e fúria. Ele era uma ameaça à nossa missão. Clara deveria ter sido protegida. A figura continuou, ignorando Samuel. Então ela se virou para ele e algo brilhou em seus olhos. "Mas agora que você está envolvido, a situação se complicou. Você não sabe a verdade sobre ela." "Não a conhece como pensa que conhece. De que você está falando?" Samuel disse, a raiva e o medo misturados em sua voz. "Clara é inocente, eu vim para ajudá-la." "Ajuda? O que você sabe sobre a vida dela? Sobre quem ela realmente é?" A figura revelou um pequeno dispositivo que começou a emitir imagens holográficas, formando uma cena na praia. Samuel ficou paralisado ao ver Clara, mas não a jovem inocente com quem se casou. Era uma outra Clara, armada, em uma reunião clandestina com Gabriel. As vozes eram abafadas, mas a tensão era palpável. Ele a viu negociar algo, um pacote com símbolos estranhos. Clara respirou fundo, parecendo desgastada. Não, isso é uma mentira." Mas Samuel já estava em choque. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. Ele olhou para ela, e o que viu em seus olhos não era a leveza que sempre sentiu, mas um peso que nunca soubera que existia. "Clara, o que você está escondendo de mim?" Sua voz saiu mais fraca, quase uma súplica. As figuras encapuzadas se aproximaram com pressa, envoltas em um brilho intenso. "O momento é agora. A escolha é dela. Mas entenda, Samuel, se ela continuar junto a você, o destino de todos será comprometido." Sem tempo para processar, Clara olhou para Samuel e a dor em seu olhar transformou tudo. "Eu não sei como explicar, mas eu não sou quem você pensa que eu sou." As palavras dela cortaram a tensão como uma lâmina afiada. "Meu verdadeiro nome é Lia. Eu sou uma agente encoberta, e meu passado com Gabriel é parte de uma missão maior." No meio do caos, as peças do passado e do presente pareciam girar em torno deles. Samuel sentiu o mundo desmoronar. Ele não sabia se deveria acreditar na nova revelação ou na pessoa que pensou conhecer. Então, tudo desmoronou novamente quando o disco começou a levantar voo, preparando-se para partir. "Não deixe que a verdade fuja de você, Samuel." A figura gritou antes que a luz os engolisse. Clara Lia estendeu a mão, mas era tarde demais. O disco desapareceu, levando não só a verdade, mas também todos os planos e esperanças. Somente a sombra do passado e uma nova incerteza pairava no ar. Qual é a verdade?
Samuel sussurrou para si mesmo, enquanto a escuridão da noite envolvia a praia, deixando-o apenas com seus medos e perguntas sem resposta. Enquanto a escuridão envolvia a praia, Samuel sentiu o ar gelado e cortante. A imagem do disco voador desaparecendo o deixou em estado de choque. A revelação de Clara Leah reverberava na sua mente, e ele lutava contra a confusão. O que diabos tinha acontecido ali? Ele olhou para o corpo de Gabriel, ainda estirado na areia, e um frio percorreu sua espinha. Clara, não pode ser verdade! Ele estava à beira do desespero. Você não é uma agente. Você é a mulher com quem eu me casei. Ela caiu em si, o olhar embaçado, perdida em lágrimas. Mas antes que ele pudesse processar o que fazer, um barulho cortou o silêncio da noite. Um estrondo forte, como um trovão, veio de trás deles. Samuel se virou rapidamente. A luz do farol distante piscava, como se estivesse chamando. A sombra de outras figuras, humanas, não encapuzadas, se aproximava. Eram homens e mulheres armados, parte de uma equipe veloz, o que parecia uma força de elite. Samuel sentiu seu coração disparar, mas em um momento inesperado, a mulher à frente, com um fuzil em punho, fez um sinal. Parem! Samuel! Clara gritou, sua voz cheia de pânico. Eles estão aqui por mim! O terror tomou Samuel. O que mais ele não sabia sobre ela? Um homem com uma máscara se aproximou e a tensão no ar ficou espessa. Saia do caminho, voarão como o resto. A voz era grave e ameaçadora, e as ameaças eram claras. Clara, agora chamada de Leah, olhava para ele com olhos suplicantes. Eu não queria isso, Samuel. Eu só... Ela se interrompeu, e uma luz potente iluminou seu rosto. O que está acontecendo? Samuel gritou, a frustração explodindo. Ele não sabia em quem confiar. E a adrenalina corria. Os novos visitantes se aproximaram, e um deles, uma mulher de cabelos escuros e olhos ardentes, de repente gritou: Ela é a traidora! A sentença deve ser aplicada. Leah, suas feições agora nubladas de medo, olhou desesperada para Samuel. Não é assim. Você precisa entender. Eu fui obrigada. Tudo isso era para me proteger de Gabriel. Nesse momento, a mulher de cabelos escuros avançou. Ele é obsoleto. O falcão está vindo. E ela envolve-se com uma alma perdida. Ela não pode ficar viva. Samuel ficou paralisado. O falcão, ele não tinha ideia do que significava, mas a urgência na voz da mulher era palpável. Ele não conhecia suas intenções, mas estava claro que Leah não era a única em jogo ali. E então, os soldados começaram a se movimentar, cercando Leah. Samuel, você precisa acreditar em mim. O que Falcão quer é muito além do que você poderia imaginar. Eu estou aqui para proteger você. Clara Leah chorou, estendendo a mão. Protegê-lo de quê? A mulher retrucou, o olhar fixo em Samuel. Ela está envolvida em algo que pode acabar com tudo. Samuel sentiu uma onda de náusea. Subitamente, uma confusão maior se desenrolou. Ele nunca havia considerado que ela poderia estar tão profundamente enredada em algo letal. Tudo o que parecia real se desfez, como areia entre os dedos. A traição não era apenas dela. Era de toda uma rede que Samuel nem sabia que existia. Ele olhou para Clara com descrença. Diga-me que isso não é verdade. Você não pode estar ao lado de pessoas assim. A tensão estalou como fogo. Antes que ele pudesse raciocinar, uma série de disparos ecoaram pela praia. A mulher, num movimento rápido, disparou contra os soldados, que então retaliaram.
Samuel viu o caos se desenrolar à sua volta, corpos caindo, gritos de dor e a areia tingida de sangue. Ele se virou para Lia, e um pedido de desculpas estava em seus olhos. Nesse momento, Samuel percebeu a verdade brutal. Todo esse tempo, ele pensou que eram só eles dois, mas agora ele estava no centro de uma guerra, e tudo que ele conhecia estava prestes a desmoronar. A vida que achava que poderia ter com Clara agora se dissipava como fumaça. E quando ele menos esperava, a mulher de escopeta externou uma revelação devastadora. Falcão é um dos nossos, e Lia sabia disso o tempo todo. O destino de Samuel faz parte do plano. As palavras a cortaram como uma espada. Samuel tremia. Como tudo poderia ser tão diferente? Em um instante, sua vida estava organizada, e no seguinte, era uma ilusão diante de uma realidade cruel. Ele sentia o chão fugir sob seus pés, e a única certeza era que agora, em vez de amar, ele precisava lutar para se libertar, para descobrir quem realmente era Clara, ou Lia, ou quem quer que ela fosse. Com um nó na garganta, ele se virou para o vazio, a batalha ameaçando consumi-lo a cada instante. E a única pergunta que fervilhava na sua mente era: quem realmente era o Falcão? Ele olhou para o corpo de Gabriel, inerte na areia, e a revelação de Clara reverberava em sua mente. Quem é realmente Lia? O que mais está escondido? Pensamentos confusos giravam em sua cabeça, quando os tiros ecoaram novamente, cortando o silêncio. A mulher de cabelos escuros disparou, e Samuel ficou aturdido, percebendo que a noite estava se transformando em um campo de batalha. Ele olhou rapidamente para Lia, que estava aos prantos, implorando: Samuel, eu não sou uma traidora. Eu estava tentando me proteger. Ele estava tentando me destruir. Mas as palavras dela mal conseguiam atravessar a confusão na mente de Samuel. Foi então que tudo se desdobrou de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Uma explosão, um clarão ofuscou seus sentidos. A terra tremeu sob seus pés. Uma onda de calor e fumaça irrompeu da praia, e Samuel foi lançado para trás, atingido por uma força sobrenatural. Ele caiu na areia, ofegante, enquanto a realidade ao seu redor parecia se desintegrar. O caos ao seu redor tornou-se um emaranhado de gritos e poeira. Quando levantou a cabeça, um espetáculo surreal estava se desenrolando. Uma figura encapuçada, a mesma que havia ameaçado Lia momentos antes, agora estava parada em frente à areia. A sua silhueta era imponente, e seu olhar parecia passar por Samuel. Você não entendeu, disse ele, com uma voz profunda e perturbadora. O Falcão é muito mais do que você imagina. E Lia não é tudo o que você pensa que é. Samuel sentiu um arrepio. O que você quer dizer com isso? A tensão era palpável. Lia, assim que conseguiu se levantar, caminhou lentamente até a figura, seus olhos expressando medo e algo mais, um respeito quase reverencial. O verdadeiro plano nunca foi apenas escapar de Gabriel. A figura continuou. Ela é parte de um jogo que vai além do que nós podemos entender. E você é apenas uma peça. Uma peça? Samuel estava ainda mais confuso. Mas Lia avançou, a determinação renovada. Samuel, você precisa entender. Meu passado com Gabriel não era apenas sobre nós dois. Ele não é o que você pensa. Ele é parte de uma organização secreta que está em busca de algo que você não pode imaginar. A nova revelação bateram forte em Samuel.
Antes de processar, uma nova onda de soldados chegou, não da oposição, mas do mesmo lado de Lia. Entre eles, surgiu uma mulher que fez o coração de Samuel disparar. Era sua antiga amiga, Ana, com quem ele havia perdido o contato anos atrás. O que ela estava fazendo ali? Vocês não têm ideia do que está acontecendo, gritou Ana. O falcão está tentando controlar tudo. Lia não é uma traidora. Ela é nossa. A confusão aumentou enquanto Samuel olhava para Lia e Ana, tentando entender a conexão delas. O que tudo isso significava? Você sabia? Samuel perguntou a Lia. Você sabia de tudo isso e não me contou? Uma faísca de traição o atingiu, e aquela sensação de segurança que ele tinha se esvaiu. Lia hesitou, os olhos cheios de arrependimento. Mas Samuel deu um passo para trás. Juntos, ele sentia a dor e a traição em seu peito. Como posso confiar em você agora? Logo, os soldados se aproximaram, formando um círculo. Ana olhou intensamente para Samuel. A verdade é que Lia não é apenas uma agente. Ela é a chave para deter o falcão. E você? Você é o próximo alvo deles. O choque percorreu Samuel como um choque elétrico. O que significava ser o próximo alvo? O chão parecia se abrir sob seus pés enquanto ele se perguntava como tudo isso estava se entrelaçando. Uma nova explosão cortou a noite e Samuel caiu novamente, assistindo a fumaça se agitando ao redor. O som irrompeu nas suas orelhas e o empurrou de volta para a realidade. O que está acontecendo? Ele gritou, mas ninguém ouvia. A conexão com Lia parecia dourada e quebradiça como vidro. E enquanto a confusão continuava, a única certeza na mente de Samuel era que tudo o que ele achava que conhecia estava prestes a desmoronar de uma forma que nem ele estava preparado. Uma peça fundamental do quebra-cabeça ainda não havia sido revelada, e enquanto o falcão se aproximava, ele nem podia imaginar o que isso significaria para ele e para Lia. Seria uma nova chance ou a última partida fatídica em um jogo que não compreendia? A cada segundo na praia, mais perguntas surgiam em sua mente, e a maré da incerteza o envolvia, enquanto um futuro sombrio se desenhava. Enquanto a escuridão envolvia a praia, Samuel sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. O universo ao seu redor se desdobrava em uma dança de caos. Ele olhou para Lia, que ainda em pé, o encarava com uma mistura de desespero e determinação. Os gritos e os tiros ecoavam como trovões, enquanto os soldados se moviam como sombras, cercando-os. Samuel! Lia gritou, seu olhar implorando. Precisamos sair daqui! Não sabemos o que está acontecendo! Ele a observou, cada vez mais perdido. O que seria da vida que ele pensou que poderia ter com ela? O tempo estava se esgotando. A versão de Lia que ele conhecia estava desaparecendo. Antes que pudesse responder, uma nova explosão iluminou a cena, e um clarão ofuscante cegou Samuel momentaneamente. Ele se virou assustado, e quando a luz se dissipou, viu algo chocante. No centro da areia, uma figura se ergueu, majestosa e sombria. Era um homem, mas não qualquer homem. Era um velho familiar, alguém que ele nunca esperou ver ali. Seu pai. Papai! Samuel sussurrou, a incredulidade sufocando sua voz. Como ele poderia estar aqui? E por quê? O velho sempre esteve afastado de sua vida. Seu pai? Um ex-agente secreto conhecido como Sombra olhou intensamente para Lia. Nós precisamos resolver isso agora, Samuel! A voz dele era firme,
mas havia uma urgência desesperada. "Você conhece essa mulher?" gritou Samuel, confuso, tentando entender como todos aqueles laços se entrelaçavam. "Eu não conheço a Lia que você pensa que conhece", o pai respondeu, seus olhos frios como aço. "Mas sei que o falcão está atrás dela. Ele não vai parar até conseguir o que quer." Samuel sentiu o estômago revirar. O falcão não era uma pessoa, era uma organização, e agora ele estava no centro de um jogo macabro que não compreendia. O que mais ele não sabia? As perguntas queimavam em sua mente como uma chama inextinguível. Lia estava em choque, mas num movimento rápido, ela se virou para o pai de Samuel. "Você não sabe do que está falando. O falcão não é quem você pensa." "Chega, não temos tempo para isso", seu pai cortou, a frustração clara em sua voz. "Samuel, você precisa decidir. Ficar ao lado dela significa perder tudo, até sua vida. Mais uma palavra, e eu tiro ela daqui." Um dos soldados de Lia rosnou, direcionando uma arma para o recém-chegado. "Não se meta no que não compreende." Samuel estava prestes a protestar quando seu pai disparou. Um eco de dor cortou o ar. A bala atingiu o soldado e o caos se reergueu. Os outros soldados começaram a atacar, e do outro lado a mulher de cabelos escuros, ainda com o fuzil em punho, se preparou para retaliar. Os sons eram ensurdecedores. Em meio ao tiroteio, Samuel travou os olhos em Lia, tentando conectar os últimos pontos, mas tudo se tornou um borrão de movimento e gritos. "Lia, nós precisamos sair, agora!" Ele estendeu a mão, mas com a tensão no ar, a dúvida começou a se infiltrar novamente. "Seu pai está certo, Samuel. Eu não sou quem você pensa." Lia disse, os olhos cheios de lágrimas, sua voz se quebrando. "Mas eu tenho que fazer isso. O que eu sou é muito maior do que nós dois." As palavras dela cortaram de novo como uma lâmina. O chão sob seus pés tremia e a batalha se desenrolava ferozmente. Seu pai olhou para ele com um olhar intenso. "Samuel, escolha agora. Se ela é a chave, então você está em perigo maior do que já esteve." Bang! Outro tiro, e desta vez uma explosão sacudiu a praia. Samuel sentiu sua cabeça girar, e quando se virou para Lia novamente, algo estava diferente. Um brilho suave emanava dela, algo que ele nunca percebeu antes. E em um segundo impactante, ele viu. Lia não era apenas uma mulher comum. Seus olhos brilhavam com um poder que ele nunca havia visto. No meio da confusão, uma onda de reconhecimento e terror o inundou. O que ela realmente era? "Eu fico ao lado dela, pai. Se você não pode confiar nela, eu confio." Ele gritou, sua voz ecoando na noite. E quando o olhar dele e de Lia se encontrou, algo se partiu dentro dele. O que mais ele teria que descobrir? Mas então, uma voz profunda e autoritária cortou a atmosfera tensa. "Na verdade, você não tem escolha, Samuel. O falcão já está aqui." As palavras reverberaram na areia, e a palpável sensação de uma tempestade se aproximando preencheu o ar. O que era essa verdade? Ele agora tinha que responder à pergunta que o consumia. Quem realmente era Lia? E o que impacto aquilo teria sobre todos eles? As sombras da noite avançavam, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Enquanto a tensão crescente preenchia a praia, o pai de Samuel, com o olhar fixo em Lia, parecia desferir um ultimato. "Samuel, você deve escolher." A voz dele cortou o ar pesado como uma faca. O balanço entre o que era real e o que era mentira se tornava cada vez mais instável. A adrenalina pulsava nas veias de Samuel,
e ele sentia o coração disparar. O caos aumentava, tiroteios, gritos e explosões cercavam todos como um redemoinho implacável. A verdade é tudo o que você precisa saber, o pai gritou, e nesse momento uma nova sensação invadiu o local como um furacão. Algo estava prestes a mudar a história deles para sempre. Antes que pudesse raciocinar, algo se lançou do céu. Um brilho intenso rasgou o céu noturno, criando um estrondo que ecoou como um trovão. E então, como se estivesse orquestrando um espetáculo, a luz aterrissou no centro da praia, iluminando tudo em um brilho ofuscante, que fez com que todos parassem, hipnotizados. Uma figura se revelou no centro daquela luz, alto, imponente, com uma presença que parecia controlar a própria gravidade. Era um homem de aparência enigmática, vestindo claramente uma uniforme desgastado, mas diferente de qualquer um que Samuel já tinha visto. Ele tinha um olhar penetrante que fazia questionar sua própria sanidade. "Eu sou o Iluminado", disse o homem com uma voz poderosa que soou como trovão. "Vocês foram escolhidos, mas precisam entender que não estão aqui por acaso." A atmosfera estava elétrica, e as palavras dele caíram como uma bomba, causando um silêncio inédito. Samuel sentiu um aperto no peito. "Escolhidos? Para quê?" ele exigiu. Lia olhou para ele, seus olhos brilhando com um caos indescritível. O que mais ela escondia? A conexão entre eles estava se desintegrando em 1000 pedaços. E então, a verdade saiu como um desabrochar sombrio. "Você, Samuel, é o sucessor do Falcão. É por isso que eles o seguiram." "E Lia, ela não é o que você pensa. Ela é uma agente aqui para garantir que você não se perca na escuridão da sua herança." O Iluminado falou, e cada palavra parecia cortar o ar como uma lâmina afiada. Samuel estava em choque. "O quê?" O mundo ao seu redor girou. Todas as imagens que tinha de sua vida, de Lia, tudo se desfez instantaneamente. Ele nunca soube que havia algo maior neste jogo. "Isso não faz sentido!" Mas antes que pudesse protestar, um grito cortou a noite. Era um grito de dor, uma mulher caída na areia, segurando o braço ferido. Uma das garotas que estava com as tropas de Lia, a que havia mantido a arma apontada para seu pai, estava sendo levada. O desespero tomou conta do ar. A traição estava em todos os lugares. "Precisamos agir!" O pai de Samuel gritou, e a urgência de sua voz trouxe todos de volta à realidade. Eles tinham que se defender. Mas quem era realmente o inimigo? Samuel olhou de volta para Lia, suas emoções em conflito. A luz que a envolvia agora parecia mais intensa. "Samuel, ouça! Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. O Falcão é uma rede, não apenas uma organização, mas um legado que passou de geração em geração. Sua família estava profunda e aterrorizantemente inserida." O olhar de Lia, agora mais intenso, foi implacável e suas palavras reverberaram no fundo de sua alma. "Mas por que você não me contou?" Samuel sussurrou, a dor em suas palavras palpável. "Você me fez acreditar em uma vida normal, porque eu queria te proteger." Ela exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O terror dele estava se misturando com o amor, mas um amor adicionado de segredos. A atmosfera se tornou elétrica, pulsante, e Samuel percebeu que o Iluminado se tornava mais e mais intangível. "A hora está se esgotando!" A figura gritou, a voz soando como uma sirene. E quando parecia que o caos iria tomar conta, algo mais aconteceu. Um novo grupo de soldados apareceu, não armados, mas usando trajes civis, e seu olhar era focado, intensamente decidido. Eles tinham o mesmo brilho no olhar que Lia, e pareceram se unir às tropas dela. "A união é a única forma", um deles disse, erguendo a mão.
A verdade é a chave, e juntos podemos derrubar o falcão. O iluminado olhou profundamente para Samuel. A escolha é sua, garoto. O que você decidir definirá o futuro, tanto para você e para ela. Nesse momento, um frio cortante atravessou Samuel. Ele estava no centro de um conflito que ultrapassava tudo o que conhecia. Ele olhou para Lia e, em meio ao caos, uma nova decisão se formou dentro dele. Que jogo era esse? E quais eram os segredos que permeavam seu destino? As conexões que antes pareciam claras, agora se desfaziam como névoa. Agora, enquanto a batalha se reerguia em um clamor de vozes, tudo o que Samuel poderia fazer era perguntar: qual seria o verdadeiro custo de decidir o que estava por vir? Enquanto a tensão crescente preenchia a praia, Samuel sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. O universo ao seu redor se desdobrava em uma dança de caos. Ele olhou para Lia, que ainda em pé o encarava com uma mistura de desespero e determinação. Os gritos e os tiros ecoavam como trovões, enquanto os soldados se moviam como sombras, cercando-os. Samuel! Lia gritou, seu olhar implorando. Precisamos sair daqui! Não sabemos o que está acontecendo. Ele a observou, cada vez mais perdido. O que seria da vida que ele pensou que poderia ter com ela? O tempo estava se esgotando, e a versão de Lia que ele conhecia estava desaparecendo. Antes que pudesse responder, uma nova explosão iluminou a cena, e um clarão ofuscante cegou Samuel momentaneamente. Ele se virou assustado, e quando a luz se dissipou, viu algo chocante. No centro da areia, uma figura se ergueu, majestosa e sombria. Era um homem, mas não qualquer homem. Era seu pai. Papai? Samuel sussurrou, a incredulidade sufocando sua voz. Como ele poderia estar aqui? E por quê? O velho sempre esteve afastado de sua vida. Seu pai, um ex-agente secreto conhecido como Sombra, olhou intensamente para Lia. Nós precisamos resolver isso agora, Samuel. A voz dele era firme, mas havia uma urgência desesperada. Você conhece essa mulher? Gritou Samuel, confuso, tentando entender como todos aqueles laços se entrelaçavam. Eu não conheço a Lia que você pensa que conhece, o pai respondeu. Seus olhos frios como aço, mas sei que o falcão está atrás dela. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Samuel sentiu o estômago revirar. O falcão não era uma pessoa. Era uma organização. E agora ele estava no centro de um jogo macabro que não compreendia. O que mais ele não sabia? As perguntas queimavam em sua mente como uma chama inextinguível. Lia estava em choque, mas num movimento rápido, ela se virou para o pai de Samuel. Você não sabe do que está falando. O falcão não é quem você pensa. Chega, não temos tempo para isso. Seu pai cortou, a frustração clara em sua voz. Samuel, você precisa decidir. Ficar ao lado dela significa perder tudo. Até sua vida. Oh, mais uma palavra e eu tiro ela daqui. Um dos soldados de Lia rosnou, direcionando uma arma para o recém-chegado. Não se meta no que não compreende. Samuel estava prestes a protestar quando seu pai disparou. Um eco de dor cortou o ar. A bala atingiu o soldado e o caos se reergueu. Os outros soldados começaram a atacar, e do outro lado, a mulher de cabelos escuros, ainda com o fuzil em punho, se preparou para retaliar. Os sons eram ensurdecedores. Em meio ao tiroteio, Samuel travou os olhos em Lia, tentando conectar os últimos pontos, mas tudo se tornou um borrão de movimento e gritos. Lia, nós precisamos sair, agora! Ele estendeu a mão. Mas com a tensão no ar, a dúvida começou a se infiltrar novamente.
Seu pai está certo, Samuel. Eu nem sou quem você pensa que eu sou. Lia disse, os olhos cheios de lágrimas, sua voz se quebrando. Mas eu tenho que fazer isso. O que eu sou é muito maior do que nós dois. As palavras dela cortaram de novo como uma lâmina. O chão sob seus pés tremia e a batalha se desenrolava ferozmente. Seu pai olhou para ele com um olhar intenso. Samuel, escolha agora! Se ela é a chave, então você está em perigo maior do que já esteve. Bang! Outro tiro, e desta vez uma explosão sacudiu a praia. Samuel sentiu sua cabeça girar, e quando se virou para Lia novamente, algo estava diferente. Um brilho suave emanava dela. Algo que ele nunca percebeu antes. E em um segundo impactante, ele viu. Lia não era apenas uma mulher comum. Seus olhos brilhavam com um poder que ele nunca havia visto. No meio da confusão, uma onda de reconhecimento e terror o inundou. Que ela realmente era? Eu fico ao lado dela, pai. Se você não pode confiar nela, eu confio. Ele gritou, sua voz ecoando na noite. E quando o olhar dele e de Lia se encontrou, algo se partiu dentro dele. O que mais ele teria que descobrir? Mas então, uma voz profunda e autoritária cortou a atmosfera tensa. Na verdade, você não tem escolha, Samuel. O falcão já está aqui. As palavras reverberaram na areia e a palpável sensação de uma tempestade se aproximando preencheu o ar. O que era essa verdade? Ele agora tinha que responder à pergunta que o consumia. Quem realmente era Lia? E o que impacto aquilo teria sobre todos eles? As sombras da noite avançavam, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Enquanto a tensão crescente preenchia a praia, Samuel sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. O universo ao seu redor se desdobrava em uma dança de caos. Ele olhou para Lia, que ainda em pé, o encarava com uma mistura de desespero e determinação. Os gritos e os tiros ecoavam como trovões, enquanto os soldados se moviam como sombras, cercando-os. Samuel, Lia gritou, seu olhar implorando. Precisamos sair daqui. Não sabemos o que está acontecendo. Ele a observou, cada vez mais perdido. O que seria da vida que ele pensou que poderia ter com ela? O tempo estava se esgotando e a versão de Lia que ele conhecia estava desaparecendo. A batalha começou a se intensificar e ele mal teve tempo de processar tudo quando uma explosão iluminou o céu, fazendo seu coração disparar. E então, tudo aconteceu. Uma figura apareceu do meio da fumaça, emergindo como uma visão assombrosa. Samuel tentou focar. Era Gabriel, mas algo estava definitivamente errado. Ele estava diferente. Seu olhar não era mais o de um ex-noivo apaixonado, mas carregava uma frieza que enviou uma onda de pânico pelo corpo de Samuel. Os soldados pararam abruptamente, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Gabriel ergueu a mão. Estou de volta, e agora vocês estão todos em perigo. Sua voz soava como um eco sombrio na areia. Uma onda de gritos cortou o ar enquanto os soldados mudavam de direção, incluindo os que estavam perto de Lia. E então, em um movimento surreal, Gabriel não estava mais sozinho. Outras figuras surgiram atrás dele, todas vestidas de preto, um exército em completa formação. Samuel olhou para eles e a verdade atingiu como um soco no estômago. Eles erguem armas, mas não eram qualquer tipo de arma. Eram dispositivos estranhos, brilhantes, que pareciam pulsar
com uma energia desconhecida. Todos vocês acham que jogam num tabuleiro, mas não sabem o papel que desempenham, disse Gabriel, mostrando um sorriso sinistro enquanto olhava direto. Nós somos o Falcão! As palavras dele reverberaram na mente de Samuel. Suas pernas vacilaram. O que isso significava? Mas você estava morto! A incredulidade vocalizou. Era o que todos pensavam. Fui apenas uma peça no jogo. Uma solução temporária na guerra que se desenrola entre nós. Gabriel fez uma pausa, e seu olhar se fixou em Lia, agora com um brilho maligno. E sem você saber, Lia foi a chave do nosso plano o tempo todo. Um nó se formou na garganta de Samuel. Lia olhava para Gabriel, seus olhos refletindo a confusão total. Não, isso não pode ser verdade. Ela exclamou. Eu não sabia de nada. Não me faça rir, Gabriel respondeu, o sarcasmo evidente na sua voz. Você é uma agente de elite, Lia. Sua verdadeira missão sempre foi afastá-lo da verdade. E agora, você me leva a ele. Você sempre soube que Samuel era uma peça vital. Cada palavra dele parecia afetar a atmosfera, como se a própria areia sob seus pés estivesse tremendo. Samuel virou-se para Lia, o medo e a dor misturados em seu coração. O que você está escondendo de mim? A pergunta saiu como um sussurro, quase derrotada. O olhar dela foi o único reflexo de tudo o que restava entre eles. Uma ligação com destroços. Não posso explicar agora, Lia disse, sua voz tão quebrada quanto seu coração. E enquanto a batalha se aproximava, uma explosão de luz surgiu novamente. O brilho a envolveu, e os soldados de Gabriel se preparavam para avançar. Nesse momento, o caos parecia pesar mais do que tudo que já enfrentaram. Samuel, sentindo o chão desmoronar sob ele, soube que estava no meio de um ciclo de traição. A verdade era um labirinto, e cada nova reviravolta empurrava-os em direções mais perigosas. Ele viu como as peças se moviam ao seu redor e a realidade se tornava de fato insuportável. E então, antes que ele pudesse processar tudo, houve um silêncio repentino, como se o tempo tivesse parado. Olhos se voltaram para o céu. No horizonte, nebulosas cores se entrelaçavam, fazendo com que todos olhassem hipnotizados pela visão. E de repente, uma monumental figura se ergueu, um símbolo do deus Falcão. O que quer que isso significasse, todo o futuro de Samuel e Lia agora estava completamente em jogo. E seu coração disparou. O que estava por vir? A figura imponente do Falcão pairou sobre a praia, iluminando os rostos dos soldados e devastando a tensão do momento. Samuel sentiu seu coração disparar. Ele estava no centro de uma tempestade, cercado por mistérios e mentiras. A sua vida, a de Lia, tudo era um quebra-cabeça cujas peças pareciam não se encaixar. Ele viu o olhar aterrorizado de Lia e o peso da verdade parecia aterrissar sobre eles. Samuel. Lia! Sussurrou, e sua voz estava repleta de desespero. Ela deu um passo à frente, tentando se aproximar do Falcão. Mas ele levantou a mão, o que fez com que todos parassem. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Falcão, Samuel disse, a voz intensa. Por que tudo isso? Por que essa guerra? Ele mal podia acreditar que a realidade era tão envolta em ilusões. Gabriel riu, um som gutural, e os soldados se prepararam para agir. O que você realmente quer, Falcão? Samuel rosnou. Um som de tensão carregou o ar, e o sol se escondeu atrás de nuvens densas. O Falcão era mais do que uma organização. Era uma força, um legado. Ele se posicionou como um titã na tempestade, e os ecos de suas primeiras palavras reverberaram na praia.
Eu quero o que é meu! A voz dele ressoou como um trovão. Lia, você é a chave. E Samuel, você é apenas um peão que precisa entender seu lugar. Samuel se lançou para a frente, o desejo ardente de proteger Lia queimando dentro dele. Não, ele gritou. Eu não sou um peão e você não vai levar Lia. Você não sabe do que ela é capaz. E você não tem ideia do que está perdendo. O falcão se virou para Lia e a intensidade do risco se intensificou. Escolha, Lia. Você pode se juntar a mim e juntos nós seremos invencíveis. A confusão pairava no ar e a dor de Samuel aumentava. Lia olhou para Samuel e ele viu não apenas amor, mas uma luta. Samuel, Mas antes que ela pudesse terminar, Gabriel avançou, apontando sua arma. Deixe ela em paz. Samuel rosnou, movendo-se rapidamente. A cena explodiu em caos. As armas dispararam e os gritos ecoaram como uma sinfonia de terror. Samuel agarrou Lia e juntos se lançaram para o chão, evitando o que poderia ser fatal. O que você escondeu de mim, Lia? Samuel perguntou, ofegante, enquanto outros lutavam ao redor. Saiba que não vou deixar você para trás. Ela olhou profundamente em seus olhos, lágrimas nos olhos. Eu estava tentando proteger você. O falcão, ele quer algo de você que você não entende. Precisamos acabar com isso, juntos. Firmeza e fragilidade misturadas. Samuel sentiu o poder da escolha na palma da mão. Ele precisava decidir. Se arriscar para salvar Lia ou cair nas garras do que ficou conhecido como o falcão. Finalmente, uma voz ressoou acima do barulho. Era seu pai, Sombra. Samuel, agora é a hora. Lute pelo que é certo. Seja o que o falcão teme. E nesse instante decisivo, Samuel sentiu um impulso de força. Um sopro de coragem tomou conta dele. Ele se levantou. Juntos, Lia, vamos terminar com isso. O olhar dela refletiu determinação. Ambos se moveram com a confiança de quem conhece o preço da luta e o valor da verdade. O caos continuou, mas eles estavam prontos. Enquanto o falcão ergueu seu olhar desafiador, a dupla se uniu para enfrentar a tempestade. A batalha estava em seu auge. E enquanto Samuel lutava contra as forças do falcão, uma sensação de esperança surgiu. Juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas antes que pudessem tomar a frente, uma luz ofuscante surgiu do céu, como um aviso. O que exatamente estava por vir? O que mais o destino guardava para eles? Ao verem a luz intensa, uma pergunta ecoou no fundo da alma de Samuel. A vida deles seria suficientemente forte para resistir a essa verdade obscura? E agora? Aqui está um chamado urgente a você, que chegou até aqui. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã.